Mark Bloch. Os reis taumaturgos. O caráter sobrenatural do poder régio na França e Inglaterra. 2. As origens do poder curativo dos reis. A realeza sagrada nos primeiros séculos da Idade Média. 1. A evolução da realeza sagrada, a sagração. O problema que agora exige nossa atenção é duplo. O milagre régio apresenta-se, sobretudo, como a expressão de certo conceito de poder político supremo. Desse ponto de vista, explicá-lo será correlacioná-lo ao conjunto de ideias e de crenças de que o milagre régio foi uma das manifestações mais características, pois não é exatamente o princípio de toda a explicação científica fazer um caso particular encaixar-se num fenômeno mais geral. Mas, tendo conduzido nossa pesquisa até tal ponto, não teremos ainda terminado nosso trabalho. Parando aí, deixaríamos escapar justamente o particular. Faltará entender as razões pelas quais o rito curativo, derivado de um movimento de pensamentos e de sentimentos comuns a toda uma parte da Europa, surgiu em determinado momento e não em outro, na França e na Inglaterra e não em outro lugar. Em suma, temos, de um lado, as causas profundas e, de outro, a ocasião, ou empurrãozinho que chama para a vida uma instituição que, desde longa data, estava latente nos espíritos. Mas talvez alguém pergunte: é verdadeiramente necessária uma longa investigação para descobrir as representações coletivas que estão na origem do toque das escrófulas? Não é óbvio que esse rito, aparentemente tão singular, não foi nas sociedades medievais e modernas senão o último eco dessas crenças primitivas que hoje, graças ao estudo dos povos selvagens, a ciência conseguiu reconstituir? Para compreender o rito do toque, não é suficiente percorrer os grandes compêndios levantados com tanto cuidado e talento por Sir James Frazer, folhear o ramo de ouro ou as origens mágicas da realeza. Que teria dito Luís XIV, escreve o Sr. Salomon Reinach, se alguém lhe provasse que, tocando as escrófulas, ele seguia o exemplo de um chefe polinésio. E Montesquieu, sob a máscara do persa Uzbek, já falava do mesmo príncipe. Esse rei é um grande mágico. Exerce seu domínio sobre o próprio espírito de seus súditos, chega até a fazê-los acreditar que os cura de todas as espécies de males tocando-os, tão grande é a força e o poder que tem sobre os espíritos. No pensamento de Montesquieu, a palavra mágico era apenas uma expressão irônica. Hoje, de bom grado damos a ela seu sentido pleno. Usei como epígrafe essa pequena frase de Montesquieu. Com mais justiça ainda, ela poderia ter sido inscrita no frontispício das belas obras de Sir James Frazer, que nos ensinaram a perceber entre certas concepções antigas sobre a natureza das coisas e as primeiras instituições políticas da humanidade vínculos por longo tempo ignorados. Sim, o milagre das escrófulas tem, incontestavelmente, parentesco com todo um sistema psicológico que, por uma dupla razão, se pode qualificar de primitivo. Porque traz a marca de um pensamento ainda pouco evoluído e todo mergulhado no irracional, e porque o encontramos em estado especialmente puro nas sociedades que convencionamos chamar primitivas. Mas, após havermos dito isso, que teremos feito senão indicar aproximadamente o gênero de representações mentais para as quais é conveniente dirigir nossa pesquisa? A realidade histórica é menos simples e mais rica que semelhantes fórmulas. Sir James Frazer escreve: nas ilhas do Pacífico e em outras partes, alega-se que certos reis vivam numa atmosfera carregada de uma espécie de eletricidade espiritual que, mesmo fulminando os indiscretos que penetram seu círculo mágico, possui também, por uma feliz compensação, o privilégio de conceder a saúde por simples contato. Podemos conjecturar que os predecessores dos monarcas ingleses foram outrora objeto de ideias análogas. A escrófula provavelmente recebeu o nome mal do rei porque se acreditava que o toque de um rei fosse suscetível tanto de infligi-la quanto de curá-la. Entendamos bem. Sir James Frazer não pretende que no século XI ou no século XII os soberanos ingleses ou franceses tenham sido considerados capazes tanto de espalhar as escrófulas em torno de si quanto de curá-las. Mas ele imagina que outrora, na noite dos tempos, os antepassados desses soberanos haviam manejado essa faca de dois gumes. Pouco a pouco, ter-se-ia esquecido o aspecto temível do dom real e conservado apenas o lado benéfico.
Mas, como já sabemos, os reis taumaturgos dos séculos XI e XII não precisaram rejeitar parte da herança ancestral porque nada de suas miraculosas virtudes vinha de um passado muito distante. Parece que esse argumento poderia ser suficiente. Entretanto, vamos descartá-lo por um instante. Suponhamos que o poder curativo dos príncipes normandos ou capetinhos tenha origens muito longínquas. A hipótese de Sir James Fraser adquiriria então mais força? Penso que não. Ela baseia-se no caso das Ilhas Tonga, na Polinésia, onde certos chefes, segundo se diz, exercem uma homeopatia dessa espécie. No entanto, de que vale esse raciocínio por analogia? O método comparativo é extremamente fecundo, mas desde que não saia do geral, não pode servir para reconstituir os detalhes. Certas representações coletivas que afetam toda a vida social são encontradas, sempre similares pelo menos em suas linhas gerais, em grande número de povos. Parecem sintomáticas de determinados estágios de civilização, variam com eles. No seio de outras sociedades, conhecidas graças apenas a documentos relativamente recentes ou incompletos, tais representações coletivas não são confirmadas historicamente. Seriam ali de fato inexistentes? É provável que não. A sociologia comparada permite reconstituí-las com muita verossimilhança. Mas essas grandes ideias comuns a toda ou a quase toda a humanidade evidentemente receberam aplicações diversas, de acordo com os lugares e as circunstâncias. O estudo das tribos da Oceania esclarece a noção da realeza sagrada, tal como ela floresceu sob outros céus, na Europa antiga ou mesmo medieval. Mas não poderíamos esperar encontrar na Europa todas as instituições da Oceania. No arquipélago polinésio, é o único exemplo invocado. Os chefes são tanto fautores de moléstias quanto médicos. Assim se traduz a força sobrenatural de que são detentores. Em outro lugar, a mesma força pode ter se manifestado de forma diferente, por exemplo, trazendo apenas benesses, sem contrapartida desagradável. Entre os primeiros missionários, muitos acreditavam reencontrar nos selvagens, mais ou menos apagadas, todas as espécies de concepções cristãs. Evitemos cometer o erro inverso e não transportemos para Londres ou Paris os antípodas por inteiro. Portanto, procuremos retraçar em toda a sua complexidade o movimento de crenças e de sentimentos que, em dois países da Europa Ocidental, tornou possível a instauração do rito do toque. Os reis da França e da Inglaterra puderam tornar-se médicos milagrosos porque já eram, havia muito tempo, personagens sagradas. Sanctus enim Christus Domini est o Rei Santo. É o ungido do Senhor, dizia Pierre de Blois, a fim de justificar as virtudes taumatúrgicas de seu monarca, Henrique. Portanto, convém primeiro indicar de que modo o caráter sagrado da realeza veio a ser reconhecido, antes de explicar a associação de ideias que muito naturalmente depreendeu daí, como uma espécie de conclusão óbvia, o poder curativo dos que eram revestidos com esse caráter sagrado. Os capetinhos sempre se arvorarão em autênticos herdeiros da dinastia carolíngia, e os carolíngios, em autênticos herdeiros de Clovis e dos descendentes deste. Os reis normandos da Inglaterra reivindicaram a sucessão dos príncipes anglo-saxões, considerando-a um bem patrimonial. Dos chefes das antigas tribos de francos, anglos ou saxões aos soberanos franceses ou ingleses do século XII, a filiação é direta e contínua. Portanto, deve-se primeiro olhar para as velhas realezas germânicas. Por meio delas, tocamos um fundo de ideias e de instituições extremamente arcaicas. Infelizmente, essas ideias e instituições são muito mal conhecidas. Por falta de uma literatura escrita, toda a Germânia anterior ao cristianismo permanecerá para sempre irremediavelmente obscura. Não se pode entrever mais que alguns clarões. Estes são suficientes para assegurar-nos que a concepção de realeza entre os germânicos, como entre todos os povos no mesmo estágio de civilização, estava impregnada de caráter religioso. Tácito já observava que, de modo diverso do que acontecia no caso dos chefes temporários de guerra, livremente escolhidos em razão de seu valor pessoal, os reis eram entre os germânicos escolhidos apenas em certas famílias nobres, sem dúvida, em determinadas famílias hereditariamente dotadas de uma virtude sagrada. Os reis eram considerados seres divinos ou, pelo menos, originados dos deuses.
Os gados, diz-nos Jordanês, atribuindo suas vitórias à feliz influência que emanava de seus príncipes, não quiseram ver neles simples homens. Deram-lhes o nome Ases, isto é, semideuses. Reencontra-se a palavra Ases nas antigas línguas escandinavas. Ali, ela servia para designar os deuses ou certas categorias destes. Conservamos várias genealogias régias anglo-saxãs. Todas remontam a Wotan. Dessa fé na origem sobrenatural dos reis decorria um sentimento lealista. Não era lealdade a este ou aquele indivíduo. A primogenitura não existia. O direito hereditário no interior da dinastia era mal fixado. Podia-se mudar o soberano, mas desde que seu sucessor fosse escolhido dentre os membros da mesma dinastia. Atalárico escrevia ao Senado romano: assim como aquele que nasce de vos é dito de origem senatorial, assim também aquele que vem da família dos descendentes de Amala, diante da qual toda a nobreza perde o brilho, é digno de reinar. E o mesmo príncipe, misturando conceitos germânicos com um vocabulário romano, falava do sangue dessa família, consagrado à púrpura. Essas estirpes predestinadas eram as únicas capazes de dar chefes verdadeiramente eficazes, pois apenas elas detinham essa aventura misteriosa, quase fortuna, como diz Jordanês, na qual as pessoas viam, mais que no talento militar deste ou daquele comandante, a causa do sucesso dos chefes. A ideia da legitimidade pessoal era fraca. A da legitimidade dinástica, muito forte. No século VI, um grupo que se separara da nação Érula estava estabelecido na região do Danúbio. O ramo da linhagem tradicional seguira-o e fornecia-lhe seus chefes. Chegou o dia em que esse ramo pereceu por inteiro. Seu último descendente, como tantos outros príncipes naqueles tempos de violência, estava morto, assassinado pelos próprios súditos. Mas esses bárbaros, que haviam massacrado seu rei, não se resignavam a ficar sem sangue régio. Decidiram mandar buscar um representante da família real na longínqua pátria, de onde outrora partira a migração, em Thule, diz Procópio, de certo se referindo à Península Escandinava. O primeiro escolhido morreu durante a viagem. Os embaixadores deram meia volta e escolheram outro. Enquanto isso, os érulos, cansados de esperar, colocaram na chefia um dos seus, designado por causa apenas de seu valor individual. Provavelmente porque não ousavam elegê-lo eles mesmos, haviam pedido que o imperador o nomeasse. Mas, quando o herdeiro legítimo chegou, numa só noite quase toda a gente veio colocar-se a seu lado, embora ele fosse desconhecido por todos. Julgava-se que esses reis verdadeiramente divinos possuíam certo poder sobre a natureza. Conforme uma concepção que encontramos em outros povos, desenvolveu-se com uma força especial no seio das sociedades chinesas. Tais monarcas eram considerados responsáveis pela ordem das coisas. Segundo a lenda coligida no século XIII na Enskringla Esfera do Mundo, o soberano norueguês Alfna, o Negro, fora de todos os reis o que tivera mais sorte nas colheitas. Quando ele morreu, seu cadáver, em vez de ser enterrado todo inteiro num só lugar, foi cortado em 4, e cada pedaço foi sepultado sob um montículo de terra em cada um dos 4 principais distritos do país, pois a posse do corpo ou de um de seus fragmentos parecia aos que a obtinham uma esperança de boas colheitas. No século XII, os dinamarqueses ainda acreditavam que um príncipe virtuoso pode, tocando as crianças e os cereais, proporcionar aos homens uma boa progenitura e boas safras. Às vezes, quando a colheita falhava, depunha-se o rei. Em casos semelhantes, esse era o destino dos reis burgúndios, segundo o testemunho de Ammiano Marcelino. Com sua inteligência habitual, o historiador romano convidou-nos a comparar esse costume às tradições do Velho Egito, pátria clássica da realeza sagrada. O mesmo uso parece ter vigorado na Suécia pagã. Mestres dos anos de abundância, estendiam aos reis germânicos seu poder também às doenças. A Enskringla, que, como já mencionei, foi redigida apenas no século XIII, na Islândia, pelo padre Snorri Sturluson, atribui algumas curas ao rei Olavo, filho de Haraldo, que reinou na Noruega no começo do século. Mas Olavo era um santo do cristianismo. Provavelmente, os milagres que a saga islandesa lhe atribui são apenas o eco de um tema geográfico.
Sem dúvida, nossos textos são demasiado pobres para permitir-nos afirmar que nenhuma tribo germânica jamais considerou seu rei um médico. Portanto, é preferível manter a dúvida que a sábia prudência nos impõe. Deve-se também observar que na sociologia comparada, à qual, na ausência de documentos, será sempre tentador recorrer, nada nos obriga a admitir que na antiga Germânia os reis, por ser dotados de uma virtude divina, fossem todos ou em sua maior parte curandeiros. Pois os reis curandeiros parecem ter sido sempre e em todos os lugares bastante raros. Pelo menos, é a impressão que as obras de Sir James Frazer nos dão. Os exemplos dessa forma da magia régia que encontramos registrados nessas grandes coletâneas são bem pouco numerosos. Ali, chefes ualos do Senegal, polinésios das ilhas Tonga reaparecem sem cessar, como esses figurantes de teatro que, girando sempre em torno dos mesmos montantes, representam a imagem de um desfile militar. Na verdade, não há nada de muito surpreendente em tal penúria. A força miraculosa atribuída aos reis pelos primitivos é geralmente concebida para fins coletivos, destinados a obter o bem-estar do grupo como um todo, e não dirigida para fins particulares. Muito mais que aliviar as misérias individuais, seu papel é fazer a chuva cair ou assegurar a regularidade das colheitas. Aliás, seria fácil encher páginas e páginas com os casos de chefes fazedores de chuva que os repertórios etnográficos fornecem. Isso talvez explique o porquê de o rito do toque, do qual tratamos aqui, ter se desenvolvido mais facilmente nas sociedades em que a religião proibia atribuir aos reis uma influência sobre aqueles grandes fenômenos cósmicos que comandam a vida das nações. Uma revolução religiosa aplica um golpe terrível na antiga concepção de realeza sagrada, tal como esta florescera entre os germânicos. O advento do cristianismo privou-a de seu apoio natural. O paganismo nacional. Os reis subsistiram na qualidade apenas de chefes de Estado. Durante um momento após as invasões, seu poder político foi até mais forte que nunca. Mas, pelo menos oficialmente, eles cessaram de ser tidos como personagens divinas. Sem dúvida, as velhas ideias não se esvaeceram de repente. É verossímil que continuassem a viver, mais ou menos secretamente, na consciência popular. Nossos textos permitem resgatar alguns vestígios dessas ideias. Provavelmente, encontraríamos muitos outros se nossos documentos não fossem todos de proveniência eclesiástica e, por conseguinte, hostis àquele passado. A longa cabeleira que era o atributo tradicional da dinastia franca, todos os outros homens livres, tão logo atingiam a idade adulta, passavam a usar cabelos curtos, de certo fora na origem um símbolo de ordem sobrenatural. Ou melhor, originariamente esses cabelos jamais cortados deviam ser considerados o próprio centro do poder maravilhoso que se reconhecia nos filhos da estirpe eleita. Os reis reis de cabelos longos eram outros Sansões. Esse costume, que atestaram ser muito antigo, durou tanto quanto os próprios merovingios, mas sem que possamos saber se, pelo menos entre o povo, continuou-se até o fim a atribuir-lhe valor mágico. Muitas personagens pertencentes às casas reais anglo-saxãs foram depois da morte veneradas como santos, e o mesmo aconteceu com os merovingios, embora em escala menor. Não que essas linhagens fossem particularmente fecundas em virtudes religiosas ou privadas, longe disso, mas de bom grado se rendia culto aos membros das famílias que se estava habituado a considerar sagradas. A partir de Dagoberto, a dinastia merovingia afundou na impotência. Entretanto, esses reis continuaram a reinar, simples fantoches, por mais de um século e meio. O primeiro golpe de Estado tentado contra eles, o de Grimaldo, fracassou miseravelmente. O próprio Carlos Martello acreditou-se forte o bastante para suprimir a realeza durante algum tempo, mas não para usurpar o título real. Não há dúvida de que esse fracasso e essa abstenção prudente explicam-se em parte pela rivalidade dos grandes, mas só em parte. É necessário acreditar que a estirpe legítima conservava em seu decínio uma espécie de prestígio. Algumas vezes, comparou-se a situação dos descendentes de Clovis, reduzidos pelos mordomos do palácio a uma existência totalmente representativa, ao que foi a vida dos mikados junto aos shoguns no Japão antigo.
Guardadas as devidas proporções, é provável que tanto os príncipes francos quanto os imperadores japoneses tenham sido protegidos durante longo tempo, se não precisamente por sua natureza sagrada, ao menos pelas obscuras lembranças que seu antigo papel deixara nos espíritos. Entretanto, se nos ativermos às aparências oficiais, até o século VIII os reis francos ou ingleses eram apenas cristãos como os outros e, se assim se pode dizer, puros leigos. Nenhuma cerimônia eclesiástica consagrava a elevação ao trono, cujas solenidades, aliás, eram regradas apenas por um costume bastante variável. Nenhuma impressão religiosa particular vinha marcar a fronte do soberano. Aos soberanos germânicos que, como os merovingios, depois das invasões encontraram-se reinando num país profundamente romanizado, a tradição do povo conquistado oferecia todos os esplendores da religião imperial. Sem dúvida, o cristianismo também passara por ali, mas, embora pouco a pouco tivesse modificado algumas fórmulas, não tocara na essência das coisas. Em Bizâncio, a religião imperial iria perdurar quase tanto quanto o império. Conhecemos suas pompas oficiais, mas sabemos muito pouco da verdadeira influência que essa religião podia ter sobre as almas. Alguns imperadores foram considerados taumaturgos. Vespasiano, proclamado imperador no Oriente, no meio carregado de esperanças messiânicas, efetuou algumas curas. Isso, porém, foi em Alexandria, terra havia milênios habituada a venerar seus chefes como se estes fossem deuses. Ademais, suspeitou-se de que os sacerdotes do Serapel, cuja habilidade é indubitável, tivessem maquinado essas manifestações milagrosas. Dizia-se que Adriano curara um cego. Esses exemplos são isolados. Jamais saberemos se a crença no caráter divino dos imperadores era forte o bastante para que a massa fosse levada a considerar verdadeiramente atuante o poder miraculoso desses soberanos. Mas não podemos duvidar de que a religião imperial constituía um maravilhoso instrumento de governo. Os bárbaros deixaram-no desaparecer. Do mesmo modo, os merovingios não se arvoraram em sucessores do império. É verdade que Clovis, segundo Gregório de Tours, cujo testemunho não me parece que deva ser rejeitado, embora aceitando uma magistratura das mãos dos soberanos de Bizâncio, fizera-se, por uma espécie de usurpação, chamar Augusto. Seus descendentes não insistiram no título. Todavia, em relação ao Augusto das margens do Bósforo, eles poderiam ter se sentido mais livres que Clovis. As conquistas de Justiniano, reintroduzindo no Ocidente as armas romanas, tinham induzido os reis francos a livrar-se definitivamente de qualquer dependência para com os antigos senhores do mundo. Até então, haviam consentido em aceitar a supremacia imprecisa de um imperador distante, mas não queriam permanecer ligados por um vínculo de sujeição, por mais vago que este fosse, a um vizinho muito próximo e muito ameaçador. No entanto, mesmo afirmando sua autonomia, sobretudo mediante a cunhagem de moedas, que traziam seu nome, eles evitaram, ou por um resquício de respeito ou por indiferença, reproduzir a intitulação antiga, tão rica em termos que evocavam o caráter sagrado do príncipe. O culto imperial desapareceu na Gália ao mesmo tempo que a dominação romana. No máximo, pode-se supor que os hábitos de pensamento que tal culto mantivera, certa tendência a confundir as categorias do político e do divino, não pereceram inteiramente com ele. Mais tarde, Carlos Magno renovou o elo com a tradição romana. O império ressuscitou. Mas foi um império totalmente cristão. Não podia renascer com ele a religião imperial, pagã em sua essência e interrompida por longo desuso. Em Bizâncio, os imperadores não haviam cessado de qualificar-se de divinos. Do alto de sua ortodoxia, Carlos Magno, ou aquele de seus conselheiros, que redigiu em nome do soberano franco o prefácio dos Libri Carolini e livros carolíngios, não deixou de reprovar a esses imperadores a soberba. Nessa época, porém, reapareceram algumas expressões mais inofensivas, copiadas da linguagem obsequiosa do Baixo Império. Torna-se a falar dos sagrados imperadores, do muito sagrado Augusto, do sagrado palácio. O próprio Ingmar, tão preocupado em negar aos soberanos temporais todo o caráter sacerdotal, um dia não se descuidou ao ponto de escrever os sagrados olhos do imperador, mas esse vocabulário, que aliás, pelo menos na França, não sobreviveu à era carolíngia, não deve iludir-nos.
Já em Roma ele fora sendo progressivamente despojado de seu valor original. Essas fórmulas de devoção haviam se transformado em pouco mais que simples fórmulas de cortesia. Nos escritores do século IX, elas indicam apenas uma familiaridade verbal com os textos latinos. Se às vezes os contemporâneos dos primeiros imperadores francos davam sentido pleno a essas palavras de aparência antiga, era porque pensavam não no velho e desusado culto que outrora se exprimira com termos similares, mas no cerimonial jovem e autenticamente cristão. Os soberanos do Ocidente haviam se tornado oficialmente sagrados graças a uma nova instituição, a consagração eclesiástica e, mais particularmente, seu rito fundamental, a unção. Como veremos, a unção surge nos reinos bárbaros nos séculos 7 e 8. Em Bizâncio, por outro lado, ela só muito mais tarde é introduzida, como evidente imitação dos costumes estrangeiros. No tempo de Carlos Magno, os bizantinos divertiam-se zombando desse gesto que não entendiam. Provavelmente por brincadeira, contavam que o Papa untara o imperador franco da cabeça aos pés. Algumas vezes, os historiadores indagaram a si próprios de onde veio essa diferença entre as pompas monárquicas do Ocidente e as do Oriente. A razão parece-me clara. A religião imperial, ainda viva na Roma do Leste, tornava inútil o novo rito. Em suma, nos reinos surgidos das invasões um grande número de reminiscências de origens diversas, fossem germânicas, fossem romano-orientais, mantinha em torno da realeza uma atmosfera de veneração quase religiosa, mas nenhuma instituição regular corporificava esse sentimento vago. Foi a Bíblia o que enfim forneceu o meio de reintegrar na legalidade cristã a realeza sagrada das idades antigas. Antes de tudo, a Bíblia ofereceu comparações úteis. No capítulo 14 do Gênesis, lê-se de que modo Abrão recebeu o pão e o vinho das mãos de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, episódio misterioso que os exegetas ainda têm dificuldade para explicar. Os primeiros comentadores livraram-se do embaraço atribuindo-lhe sentido simbólico. Melquisedeque é uma representação do Cristo. É como vemos figurado em tantas catedrais. Mas tal aparição enigmática devia instigar também os apologistas da realeza. Esse sacerdote-rei fazia remontar a um passado prestigioso ideal dos que reconheciam nos monarcas um caráter sobre-humano. No tempo da grande querela do sacerdócio e do império, durante os séculos XI e XII, Melquisedeque, como diz o sacramentário carolíngio de Saint-Amandie, esteve na moda. Na época merovingia, já se invocava o exemplo do rei de Salém. Fortunato dizia sobre Childeberto: nosso Melquisedeque, que se denomina justo título rei e sacerdote leigo, concluiu a obra da religião. Mas o Antigo Testamento não era só uma fonte de símbolos. Fornecia um modelo de uma instituição muito concreta. No velho mundo oriental, os reis de certo eram considerados personagens sagradas. Seu caráter sobrenatural era por muitos povos marcado com uma cerimônia de sentido bastante claro. Quando o soberano ascendia ao trono, certas partes de seu corpo eram ungidas com um óleo previamente santificado. As tabuinhas de Teuel Amarna conservaram a carta que o dinasta da Síria, Admirari, endereçou lá pelo ano 1500 a.C. ao faraó Amenófis IV para lembrar-lhe o dia em que Manabiria, o rei do Egito, teu avô, fez de Taco, meu avô, reinou Axé e derramou-lhe o óleo sobre a cabeça. No dia em que fizermos a compilação dos documentos que ainda nos faltam sobre a sagração de nossos reis, a transcrição desse venerável pedaço de argila poderá figurar no frontispício da obra, pois foi dessas antigas civilizações da Síria e de Canaã, as quais a leitura da Bíblia tornou tão estranhamente familiares aos cristãos dos séculos 7 e 8, que nos veio a unção régia. Os filhos de Israel também a praticavam. Aliás, entre eles, assim como provavelmente entre seus vizinhos, a união não era exclusiva dos reis. Tinha lugar de primeira ordem no cerimonial hebraico. Constituía o processo normal para transferir da categoria do profano para a categoria do sagrado um homem ou um objeto. Nessa aplicação geral, os cristãos tomaram-na emprestada à antiga lei. Desde muito cedo, a unção teve importante papel no ritual do novo culto, sobretudo no Ocidente, mais particularmente nos países de rito galicano.
Espanha, Gália, Grã-Bretanha, Itália Setentrional, servindo principalmente para a confirmação dos catecúmenos e a ordenação dos padres e dos bispos. A ideia de retomar em sua totalidade os velhos costumes israelitas, de passar da unção dos catecúmenos ou dos sacerdotes à unção régia, devia ocorrer naturalmente aos espíritos. O exemplo de Davi e de Salomão permitia restituir cristamente aos reis seu caráter sagrado. A nova instituição tomou forma primeiro no reino visigótico da Espanha, onde desde o desaparecimento do arianismo a igreja e a dinastia viviam uma união especialmente íntima. Ali, a unção régia surgiu no século VII. Depois, veio a vez do Estado franco. Os merovingios jamais haviam sido ungidos reis. Mas vale a pena recordar que Clovis tampouco fora. A única unção que recebeu foi a que o rito galicano impunha aos catecúmenos. Mais tarde, como teremos ocasião de ver, a lenda fez da cerimônia realizada em Reis por S. Remígio a primeira sagração régia. Na verdade, foi apenas um simples batismo. Em 751, porém, Pepino, assumindo o risco que seu pai, Carlos Martelo, não ousara encarar, resolveu mandar para o convento os últimos descendentes de Clovis e tomar para si tanto o poder quanto as honras reais. Então, ele sentiu a necessidade de disfarçar sua usurpação como uma espécie de prestígio religioso. Aos olhos dos súditos, os antigos reis jamais haviam cessado de parecer personagens muito superiores ao resto do povo. No entanto, a vaga auréola mística que os envolvia devia-se unicamente ao domínio exercido sobre a consciência coletiva por obscuras reminiscências vindas dos tempos pagãos. A nova dinastia, ao contrário, era uma estirpe autenticamente santa e iria afirmar sua consagração com um ato formal, justificado pela Bíblia, plenamente cristão. Todos os teólogos na Gália estavam preparados para aceitar essa ressurreição de uma prática judaica, pois entre eles o Antigo Testamento estava em voga. Em parte como consequência das influências irlandesas, as leis mosaicas penetravam a disciplina eclesiástica. Foi assim que Pepino se tornou o primeiro dos reis da França a receber a unção das mãos dos sacerdotes, à semelhança dos monarcas hebreus. É manifesto, diz altivamente num de seus decretos, que pela unção a divina providência elevou-nos ao trono. Seus sucessores não deixaram de seguir-lhe o exemplo. Aí pelo fim do século VIII, a mesma prática foi implantada também na Inglaterra, provavelmente emulando o que acabava de acontecer no país franco. Pouco depois, o rito generalizou-se em quase toda a Europa Ocidental. Ao mesmo tempo, unia-se a ele outro rito de origem diversa. A 25 de dezembro de 800, na Basílica de São Pedro, o Papa Leão III colocara uma coroa sobre a cabeça de Carlos Magno, ao proclamá-la imperador. Era provavelmente um círculo de ouro, similar ao que havia vários séculos substituía, em torno da cabeça dos soberanos bizantinos, o diadema, a tira de tecido adornada com pérolas e pedras preciosas que fora usada por Constantino e seus sucessores imediatos. Não podemos duvidar de que coroa e diadema, adotados pelos imperadores por imitação às monarquias orientais, no caso do diadema, provavelmente a monarquia persa, haviam em sua origem possuído uma virtude religiosa. Mas aos olhos de um cristão, na época de Carlos Magno, a coroa não tinha mais nenhum outro caráter sagrado além daquele que advinha das mãos que a entregavam ao príncipe, em Bizâncio as do patriarca, em Roma as do papa, e do ritual eclesiástico de que então se cercava o prelado. Anteriormente ungido ao ser feito rei, Carlos Magno não o foi ao tornar-se imperador. Mas em 816, em Reims, seu filho Luís, o Pio, recebeu do Papa Estevão IV tanto a bênção com óleo quanto a coroa. A partir daí, os dois gestos tornaram-se quase inseparáveis. Para consagrar um imperador, era necessário cumprir ambos. Em breve, também para consagrar um rei. Desde o tempo de Carlos, o Calvo, na França, e desde o século IX na Inglaterra, vê-se o rei ser ungido e coroado. Em torno dos dois ritos fundamentais, desenvolveu-se rapidamente em todos os países um amplo cerimonial. Muito depressa, multiplicaram-se as insígnias régias que eram entregues ao novo soberano. Sob Carlos, o Calvo, já aparece o cetro, ao lado da coroa. O mesmo se verifica nos mais velhos textos litúrgicos ingleses. Esses emblemas eram, em sua maior parte, antigos.
A novidade foi dar-lhes um papel nas pompas religiosas da elevação ao trono. Por isso, em parte a solenidade foi sempre dúplice. De um lado, a entrega das insígnias, entre as quais a coroa permanecerá essencial. Do outro, a unção, que continuou até o fim a ser o ato santificador por excelência. Assim nasceu a sagração. Portanto, os reis haviam se tornado, segundo a expressão bíblica, ungidos do Senhor, defendidos contra as violências dos maus pelo preceito divino, pois o próprio Deus disse no Lit Tangeres Christum meum, não tocai em meu Cristo, em meu ungido. Já em 787, o concílio de Chelsea, no decurso do qual, segundo toda a probabilidade, vinha de acontecer a primeira unção régia que a Inglaterra conheceu, relembrava tal preceito. Por este, os inimigos da realeza pareciam transformados em sacrílegos. Proteção de certo bastante ilusória, a julgar pela história daqueles tempos agitados, repleta de violências. Mas talvez os príncipes dessem ao mandamento bíblico mais valor do que imaginaríamos hoje, e talvez o desejo de beneficiar-se dessas palavras do livro sagrado tenha levado mais de um entre eles a procurar a consagração oferecida pela Igreja. O óleo santo elevava os soberanos a muito acima da multidão. Eles não partilhavam com os sacerdotes e com os bispos esse privilégio. Entretanto, havia o reverso da medalha. No decorrer da cerimônia, por um momento o oficiante que ministrava a unção parecia superior ao monarca que devotamente a recebia. Dali em diante, podia-se pensar que seria necessário um sacerdote para fazer um rei, sinal evidente da preeminência do espiritual sobre o secular. Muito pouco tempo depois de Carlos Magno, ideias similares já eram defendidas por alguns prelados. Vejam Hincmar de Reims. Ninguém deu maior valor à sagração régia. Essa cerimônia tinha atrás de si um passado bem curto. Como teremos oportunidade de mostrar mais adiante, Hincmar soube encontrar para ela um precedente ilustre e miraculoso. Para isso, o arcebispo de Reims, se não inventou, então pelo menos adaptou engenhosamente uma lenda. Que motivos levam esse homem, um dos mais capazes de grandes projetos, a ter tanto interesse por esses gestos litúrgicos? A fim de entender as razões de sua atitude, é suficiente comparar duas passagens de suas obras. É a unção, ato episcopal e espiritual, escrevia ele em 868 a Carlos, o Calvo. É a essa bênção, muito mais que a vosso poder terrestre, que deveis a dignidade régia. Portanto, sem consagração não há verdadeiro rei, sejam quais forem seus títulos terrestres ao trono. Essa ideia já estava presente, em certos meios eclesiásticos, menos de 100 anos depois da primeira unção franca. Além disso, os atos do concílio de Saint-Macre, redigidos por Hincmar, que presidia a Assembleia, dizem: a dignidade dos pontífices é superior à dos reis, porque os reis são sagrados pelos pontífices, ao passo que os pontífices não podem ser consagrados pelos reis. Não se poderia ser mais claro. Provavelmente, o medo de uma interpretação desse tipo foi o que, no século seguinte, levou o rei Henrique I da Alemanha a ser o único, entre todos os monarcas de seu tempo e de sua estirpe, a recusar a unção e a coroa que o arcebispo de Mainz lhe propunha e a reinar, como lhe reprova pela boca do apóstolo São Pedro, o autor de uma vida de santo sem a bênção dos pontífices. O novo rito era uma faca de dois gumes. Não obstante, isso só ficaria visível algumas centenas de anos mais tarde, quando se abriu o grande debate gregoriano. Durante os 2 ou 3 primeiros séculos, parece que o rito contribuiu para, sobretudo, confirmar no espírito das pessoas, exceção feita a alguns teóricos eclesiásticos, a noção do caráter sagrado dos reis. Melhor dizendo, de seu caráter mais que semi-sacerdotal. É claro que, logo de início, certos espíritos penetrantes depreenderam bastante bem os perigos com que semelhante confusão entre uma dignidade essencialmente temporal e o sacerdócio podia ameaçar a Igreja e até o cristianismo. Também aqui reencontramos Hincmar. Este não se cansa de repetir que nenhum homem, depois da vinda de Cristo, poderia ser a um só tempo sacerdote e rei. Mas sua própria insistência prova o quanto a ideia que o arcebispo combatia expandira-se em torno dele. Que essa ideia tinha tom de doutrina oficial é o que nos mostrará, melhor que qualquer outro documento, a antiga liturgia da sagração. Folheemos por um momento esses velhos textos.
Sem dificuldade, verificaremos que se tentou reunir ali tudo o que podia favorecer a confusão entre os dois ritos quase idênticos que davam acesso, um, ao sacerdócio, o outro, à realeza. Em geral, foi a antiga lei o que forneceu as fórmulas necessárias. Que tuas mãos sejam ungidas com óleo santificado, o qual ungiu os reis e os profetas, diz um ritual muito antigo, contemporâneo dos primeiros tempos da dinastia carolíngia. Uma prece, provavelmente mais recente, desenvolve e fixa o mesmo pensamento. Não sabemos quando foi composta. Aparece pela primeira vez na história quando Carlos, o Calvo, foi coroado rei da Lorena. Naquele dia, por uma curiosa coincidência, é o próprio Ingmar quem faz o gesto consagrador. Uma tradição já estabelecida e impôs-lhe sem dúvida o emprego das seguintes palavras: que Deus te coroe com a coroa da glória, e te faça rei pela unção dada com o óleo da graça do Espírito Santo, com este óleo com que ele ungiu os sacerdotes, os reis, os profetas e os mártires. E o velho cerimonial anglo-saxão: Deus, tu que pela unção com o óleo consagraste sacerdote Arão, teu servo, e que mais tarde, pela aplicação desse mesmo unguento, constitui para reinar sobre o povo israelita os sacerdotes, os reis e os profetas, nós te pedimos, Pai Todo-Poderoso, que condescendas em santificar com tua bênção, por meio desta gordura tomada de uma de tuas criaturas, teu escravo aqui presente, e que lhe permitas imitar diligentemente os exemplos de Arão. Vê-se que diante dos soberanos ingleses ou francos, no dia de sua sagração, evocava-se não apenas a imagem do rei dos judeus, mas também a dos sacerdotes e dos profetas, a grande sombra de Arão, fundador do sacerdócio hebraico. Como surpreender-se de que um poeta da época celebrando a sagração de um imperador, aliás, um imperador bastante insignificante, Berengário do Frio, mas que importância tem isso? Houvesse ousado dizer de seu herói, no momento em que o mostra avançar em direção à igreja onde se desenvolverá a cerimônia. Em breve ele seria sacerdote, mox quip sacerdus ipsi futurus era. Tanto mais que os dirigentes do clero nem sempre haviam falado a linguagem de Ingmar. Na época em que este definia com tanta nitidez a incompatibilidade, sob a nova lei, entre a dignidade régia e a presbiteral, a crescente fraqueza da dinastia convidava os prelados a assumir o papel de mentores dos reis. Nos belos dias do Estado carolíngio, esse tom não seria sido admissível. Em 794, os bispos da Itália setentrional presentes ao Sínodo de Frankfurt publicaram uma defesa da doutrina ortodoxa contra os adocionistas espanhóis. Essa declaração teológica terminava com um apelo ao soberano, protetor da fé. Ali, Carlos Magno era tratado não apenas de senhor e pai de muito prudente governador de todos os cristãos, mas também de rei e sacerdote. Alguns anos antes, o próprio Papa Estevão III, querendo adular Carlos e Carlomano, dos quais precisava, não se furtou a buscar na primeira epístola de S. Pedro uma expressão que o apóstolo aplicava aos eleitos e de alterar-lhe um pouco o sentido original para homenagear a dinastia franca. Sois a raça santa, régia e sacerdotal. Malgrado tudo que depois pudessem dizer todos os Ingmar do mundo, semelhantes expressões jamais foram esquecidas. Assim, as monarquias da Europa Ocidental, já herdeiras de longo passado de veneração, ficaram definitivamente marcadas pelo sinal divino. Isso iria perpetuar-se. A França capetinja e a Inglaterra normanda, assim como a Alemanha dos imperadores saxões ou sálios, não renegaram essa tradição carolíngia. Muito pelo contrário. No século XI, todo um partido dedicou-se a comparar a dignidade régia ao sacerdócio, mais explicitamente do que até então se fizera. Esses esforços, a respeito dos quais teremos uma palavra para dizer mais tarde, não nos interessam agora. Basta saber que, mesmo independentemente de qualquer assimilação precisa entre a realeza e o sacerdócio, os monarcas continuaram a ser considerados seres sagrados, tanto na França quanto na Inglaterra. É isso que os textos nos mostram de modo inequívoco. Conservamos algumas cartas endereçadas a Roberto, o Pio, pelo bispo de Chartres, Fulbert, um dos mais respeitados prelados de seu tempo. O bispo não teme dar ao rei os títulos Santo Padre e Santidade, os quais os católicos hoje reservam para o chefe supremo de sua igreja. Já vimos como Pierre de Blois fazia a santidade dos reis decorrer da unção.
Quanto a isso, não se poderia duvidar de que a maior parte de seus contemporâneos pensava como ele. Mas Pierre de Blois ia mais longe. Ele dizia mais ou menos isto: meu monarca é uma personagem sagrada. Portanto, meu monarca pode curar os doentes. À primeira vista, trata-se de uma dedução singular. Mas veremos que nela uma mente de capacidade normal, no século XII, não podia encontrar nada de muito surpreendente. 2. O poder curativo do sagrado. Os homens da Idade Média, ou pelo menos a imensa maioria deles, tinham das coisas da religião uma imagem muito material e, se pode dizer, extremamente terra a terra. Como poderia ser de outra forma? A seus olhos, não havia um abismo intransponível entre o mundo em que viviam e o mundo maravilhoso para o qual os ritos cristãos abriam a porta. Os dois universos penetravam-se mutuamente. Se um gesto agia no além, como imaginar que sua ação não se estendia também a este mundo? Certamente, a ideia de intervenções dessa ordem não chocava ninguém, pois ninguém tinha noção exata das leis naturais. Portanto, os atos, os objetos ou os indivíduos sagrados eram imaginados não apenas reservatórios de forças aptas a atuar no outro mundo, mas também fontes de energia suscetíveis de influência imediata sobre a vida cá na Terra. Afinal, não se fazia dessa energia uma imagem tão concreta que às vezes se chegava até a representá-la pesada. Conforme nos diz Gregório de Tours, um tecido colocado sobre o altar de um grande santo, pedra ou martinho, tornava-se mais pesado, desde que, é claro, o santo quisesse manifestar-se. Os padres, carregados de eflúvios sagrados, eram por muita gente considerados uma espécie de mágicos. Nessa qualidade, eram às vezes venerados e às vezes odiados. Em alguns lugares, as pessoas benziam-se ao encontrá-los no caminho porque tal encontro era tido como um mau presságio. No reino da Dinamarca, no século XI, os padres, tal qual os feiticeiros, eram considerados responsáveis por intempéries e por contágios. Quando a ocasião se apresentava, eram perseguidos como promotores desses males, tão duramente que Gregório VII precisou protestar. Aliás, por que olhar para tão longe na direção norte? É na França, provavelmente no século XIII, que se situa esta instrutiva historieta. O sermonário Jacques de Vitry, que a conta, alegava conhecê-la de fonte segura. Numa aldeia, graçava uma epidemia. Para fazê-la cessar, os camponeses não imaginaram nada melhor que sacrificar seu cura. Um dia, quando vestido com suas roupas sacerdotais ele enterrava um morto, os aldeões precipitaram-no na cova, ao lado do cadáver. Essas loucuras, em formas mais anódinas, não sobrevivem ainda hoje. Assim, às vezes o poder que a opinião comum atribuía ao sagrado reveste-se de um caráter temível e deplorável. Mas está claro que o mais das vezes esse poder era julgado benéfico. Ora, existe benefício maior e mais perceptível que a saúde? Facilmente se atribuía poder curativo a tudo o que, em qualquer grau, participasse de uma consagração. A hóstia, o vinho da comunhão, a água do batismo, a água em que o oficiante molhará as mãos depois de ter tocado as santas espécies, os próprios dedos do padre foram também remédios. Ainda em nossos dias, em certas províncias, se supõe que o pó e o musgo das igrejas possuam essas mesmas propriedades. De quando em quando, esse gênero de ideia levava os espíritos grosseiros a estranhas aberrações. Gregório de Tours contou a história de um desses chefes bárbaros que, sofrendo dos pés, banhava-os numa patena. O clero evidentemente condenava tais excessos, mas deixava prosseguir as práticas que não julgava ofensivas à majestade do culto. Ademais, em larga medida as crenças populares escapavam ao controle eclesiástico. Entre todas as coisas de igreja, os santos óleos, sendo o veículo normal das consagrações, pareciam particularmente fecundos em virtudes. Os prevenidos consumiam-no para obter um ordalho favorável. Sobretudo para os males do corpo, esses óleos constituíam um recurso maravilhoso. Era necessário proteger da indiscrição dos fiéis os vasos que continham os óleos. Na verdade, naqueles tempos quem dizia sagrado dizia capaz de curar. Ora, recordemos o que eram os reis. Quase todo mundo acreditava na, para falar como Pierre de Blois, santidade dos monarcas. A mais. De onde a derivavam?
Aos olhos do povo, em grande parte ela tinha origem naquela predestinação familiar a qual as massas, guardiãs das ideias arcaicas, não haviam deixado de dar crédito. Mas também, a partir dos tempos carolíngios, essa santidade passou a resultar, mais formalmente e mais cristãmente, de um rito religioso, a unção. Em outros termos, desse óleo bento que parecia a tantos enfermos o mais eficaz dos remédios. Portanto, os reis estavam duplamente designados ao papel de benfeitores taumaturgos. Primeiro, pelo caráter sagrado que lhes era inerente. Depois, mais particularmente, por uma das fontes de onde emanava esse caráter, a mais visível e a mais respeitável. Como não haveriam eles, mais cedo ou mais tarde, de posar de curandeiros, entretanto, não se tornaram curandeiros logo em seguida, isto é, assim que a unção régia foi implantada nos estados da Europa Ocidental, nem em todos os países. As considerações gerais que acabam de ser expostas não são suficientes para esclarecer por que o rito do toque apareceu na França e na Inglaterra. Elas mostram-nos que os espíritos estavam preparados, uns, para imaginar e outros, para admitir semelhante prática. A fim de explicar por que esse rito nasceu numa data precisa e num meio determinado, é necessário apelar para fatos de outra ordem, fatos que podemos classificar de mais fortuitos, pois supõem em maior grau o jogo das vontades individuais. 3. A política dinástica dos primeiros Capetingue. Ose de Henrique de Beauclerc. O primeiro soberano francês tido como capaz de curar os doentes foi Roberto, o Pio. Ora, Roberto era o segundo representante de uma nova dinastia. Recebeu o título régio e a unção ainda em vida de seu pai, Hugo, em 987, ou seja, no próprio ano da usurpação. Porque os capetinhos tiveram êxito, temos dificuldade em imaginar o quanto seu poder, naqueles primeiros anos, devia parecer frágil. Sabemos, no entanto, que ele era contestado. O prestígio dos carolíngios era grande. A partir de 936, ninguém mais ousara disputar-lhes a coroa. Para tornar possível a sua queda, foi necessário um acidente de caça, aquele em que Luís V encontrou a morte, e uma intriga internacional. Em 987, e mesmo mais tarde, quem poderia estar certo de que tal queda seria definitiva? De certo havia muitos para os quais o pai e o filho associados no trono eram, como escrevia Gerbert em 989 ou 990, apenas reis temporários, inter-reis inter-reges. Durante muito tempo, houve focos de oposição, em Sens, em diversos lugares do Midi. Na verdade, um bem-sucedido ataque de surpresa desfechado no dia de Ramos de 991, pondo em poder de Hugo pretendente que descendia de Carlos Magno, logo tornou completamente inúteis os esforços que poderiam satisfazer os partidários de uma linhagem cujo chefe estava agora preso e cujos últimos rebentos iriam cair no esquecimento. Mas esse sucesso inesperado não assegurava o futuro. A fidelidade que alguns legitimistas votavam aos descendentes de seus antigos soberanos provavelmente jamais constituíra perigo muito grave para a família capetinga. A verdadeira ameaça estava em outra parte, no sério dano que esses mesmos acontecimentos de 987, aos quais os novos reis deviam o trono, causara a lealdade dos súditos e, sobretudo, a hereditariedade monárquica. As decisões da Assembleia de Senlis arriscavam-se a assinalar o trunfo do princípio eletivo. Por certo, esse princípio não era novo. Conforme vimos, ao menos na antiga Germânia, ele tivera por corretivo a necessidade de o rei ser escolhido sempre na mesma família. Não iria agora o direito de livre escolha agir sem entraves. O historiador Richer coloca na boca do arcebispo Adalberto, arengando aos grandes em favor de Hugo Capet, estas palavras temíveis: não se obtém a realeza por direito hereditário apóstrofo t.e. E, numa obra dedicada aos próprios reis Hugo e Roberto, Abon escrevia: conhecemos três espécies de eleições gerais: a do rei ou do imperador, a do bispo e a do abade. Essa última expressão deve ser tida como a mais significativa entre todas. O clero, habituado a considerar a eleição a única fonte canônica do poder episcopal ou abacial, estava muitíssimo tentado a nela ver também a mais louvável origem do poder político supremo.
Ora, aquilo que uma eleição fizera, outra podia desfazer, se necessário, sem esperar a morte do primeiro eleito ou, pelo menos, sem levar em conta as reivindicações de seus filhos. Com certeza, não se esquecerá o que acontecera durante os 50 anos seguintes à morte de Carlos, o Gordo. E para santificar o feliz candidato, fosse qual fosse sua origem, a unção oferecia-se sempre. Em suma, a mais urgente tarefa que se impunha aos capetinhos era restabelecer em proveito próprio uma legitimidade. Por menos conscientes que estivessem dos perigos que os cercavam e dos que não poderiam deixar de abater-se sobre sua descendência, eles devem ter sentido a necessidade de realçar mediante alguma manifestação inédita o brilho de seu nome. Em condições quase idênticas, os carolíngios haviam recorrido a um rito bíblico, a unção régia. A aparição do poder curativo sobre Roberto II não se explicaria por preocupações da mesma ordem das que outrora haviam levado Pepino a imitar os príncipes hebreus. Afirmar isso seria presunçoso, mas há motivos para tentar supô-lo. É claro, nem tudo deve ter sido cálculo. Roberto tinha a reputação de ser muito devoto. Provavelmente por causa disso o milagre capetinho começou com ele e não com seu pai, Hugo. Sem dúvida, a característica de santidade que se conferia à pessoa do rei, acrescida da santidade inerente à dignidade régia, muito naturalmente levou os súditos a atribuir ao monarca virtudes taumatúrgicas. Se quiser, pode-se supor que agiam espontaneamente os primeiros doentes a, numa data para sempre desconhecida, solicitar que o soberano os tocasse. Quem sabe se, afinal de contas, outros fatos análogos já não se haviam produzido, em estado isolado, durante reinados precedentes, como no tempo de Gontrão. Mas, quando vemos essas crenças até ali erráticas tomar serpo num momento tão oportuno a uma dinastia ainda mal assente, é difícil acreditar que nenhuma intenção política dissimulada haja desempenhado um papel, de certo não na formação original do milagre, mas, se pôde falar assim, na cristalização desse milagre. De resto, não há a menor dúvida de que o próprio Roberto e seus conselheiros tinham fé na eficácia das forças miraculosas que emanavam de sua pessoa. A história das religiões mostra abundantemente que para explorar um milagre não há necessidade de ser cético. Provavelmente, a corte esforçou-se por atrair os doentes e expandir a fama das curas realizadas. No começo, não se devia estar muito preocupado em saber se o poder curativo era exclusivo do monarca do dia ou próprio do sangue capetinho. De fato, como vimos, os sucessores de Roberto não deixaram que tão belo dom ficasse sem herdeiros. Curavam como ele e depressa se especializaram numa doença determinada, as escrófulas. Podemos perguntar se cada um deles, reivindicando por sua vez uma parte do glorioso privilégio, via algo que não seu interesse pessoal. Mas, talvez inconscientemente, seus esforços reunidos acabaram por favorecer com um caráter sobrenatural toda a estirpe desses monarcas. Aliás, até o reinado de Henrique Beauclerc, que, segundo sabemos, foi o iniciador do rito inglês, isto é, até o ano 1100 pelo menos, os reis descendentes de Roberto XI foram os únicos na Europa a tocar os enfermos. Os outros ungidos do Senhor não o tentavam. Portanto, a unção não era suficiente para conferir esse maravilhoso talento. A fim de que um rei se fizesse verdadeiramente santo, um verdadeiro rei, era necessário mais que uma eleição seguida de sagração. A virtude ancestral ainda contava. A persistência da pretensão taumatúrgica na linhagem capetinja certamente não criou sozinha essa fé na legitimidade familiar que devia ser um dos melhores apoios da realeza francesa. Bem ao contrário. Só se aceitou a ideia desse milagre patrimonial porque nos corações ainda subsistia alguma coisa das velhas noções sobre as famílias hereditariamente sacras. Mas não há como duvidar de que o espetáculo das curas régias contribuiu para fortalecer esse sentimento e para, de alguma maneira, dar-lhe nova juventude. O segundo dos capetinhos encetara o prodígio. Seus descendentes, para a maior vantagem da monarquia, fizeram-no prerrogativa não mais de o rei, mas de uma dinastia. Passemos para a Inglaterra. Também lá encontramos reis médicos. O eterno problema que se afigura aos historiadores quando estes encontram instituições semelhantes em dois países vizinhos apresenta-se, portanto, também a nós. Coincidência ou interação?
Se nos inclinamos à segunda hipótese, de que lado, em qual dinastia se devem procurar os modelos ou imitadores? Questão outrora inflamada. Durante muito tempo, o patriotismo interessou-se por solucioná-la. Os primeiros eruditos que, no século XVI ou XVII, preocuparam-se com ela não deixavam de concluir a favor da França se eram franceses, ou da Inglaterra se eram ingleses. Hoje, não nos será difícil manter a serenidade. Por certo, as crenças coletivas que estão na origem dos ritos curativos e explicam o sucesso destes eram fruto de um estado político e religioso comum a toda a Europa Ocidental e haviam desabrochado espontaneamente tanto na Inglaterra quanto na França. Mas chegou o dia em que, nas duas margens da Mancha, essas crenças se concretizaram numa instituição precisa e regular: o toque régio. Foi no nascimento da instituição que a influência de um país sobre o outro pôde fazer-se sentir. Examinemos as datas. Henrique Beauclerc, o primeiro de sua estirpe do qual sabemos ter tocado os enfermos, começou a reinar em 1100. Naquele momento, Roberto N., que parece ter sido o iniciador do rito na França, estava morto havia 69 anos. Portanto, a anterioridade francesa não pode ser colocada em dúvida. Os capetinhos não foram plagiadores. Foram plagiados. Caso o milagre régio se tivesse desenvolvido na Inglaterra independentemente de qualquer modelo estrangeiro, sua evolução, segundo toda a probabilidade, teria sido a mesma que na França. No começo, a aparição de uma virtude taumatúrgica que se aplicaria indistintamente a todas as enfermidades. Depois, pela ação de acasos que para sempre nos serão misteriosos, a progressiva especialização numa moléstia determinada. E não entenderíamos muito bem que também lá o acaso houvesse designado as escrófulas. É certo que as escrófulas são particularmente adequadas ao milagre, pois, como vimos, elas dão facilmente a ilusão da cura. No entanto, há outras afeições que se enquadram no mesmo caso. Conhecemos santos especializados em escrófulas, mas para quantos outros males não se invoca especificamente este ou aquele santo? Ora, vemos que na Inglaterra os reis jamais reivindicaram, nem mesmo na origem, um poder curativo de natureza indeterminada, e a enfermidade que desde o início pretendem poder curar é precisamente a mesma da qual antes deles, como consequência de uma evolução natural, seus vizinhos da França haviam se constituído os médicos. Henrique I, príncipe mais que meio francês, não podia desconhecer as curas realizadas pelo capetinho, seu suzerano e rival. O monarca inglês devia invejar-lhe o prestígio. Pode-se duvidar de que tenha querido imitar-o. Mas Henrique não confessou a imitação. Num lance feliz, colocou seu poder miraculoso sob a proteção de uma grande figura nacional. O último representante da dinastia anglo-saxã a qual Henrique procurara ligar-se pelo casamento, o virtuoso soberano que breve se tornaria o santo oficial da monarquia, Eduardo, o confessor, foi seu patrono e seu fiador. Teve Henrique dificuldades com a opinião religiosa de seu país. Na época em que Roberto, o Pio, começara a tocar os doentes, ainda não nascerá a reforma gregoriana, tão pouco simpática, voltarei ao assunto mais tarde, as prerrogativas régias e, sobretudo, tão hostil a tudo o que cheirava à usurpação dos privilégios sacerdotais. Quando o rito curativo atravessou a Mancha, a reforma alcançava seu auge. São dela as ideias diretrizes que, como vimos na desdenhosa frase de William of Malmesbury, protestam contra a obra de falsidade que os crentes na realeza haviam empreendido. Mas é preciso não julgar pelo estado de espírito de William ou de todos os eclesiásticos ingleses. Por volta da época em que Henrique pôs-se a exercer seu talento miraculoso, um clérigo agregado à Catedral de York escrevia seus 35 tratados, quintessência de todo o pensamento antigregoriano, nos quais se ostenta a mais absoluta e mais intransigente fé nas virtudes da unção régia, na natureza sacerdotal e quase divina da realeza. O próprio Henrique I, pelo menos durante a primeira parte de seu reinado, ficou em dificuldade com os reformadores. Provavelmente, foram membros de sua roda quem redigiu uma falsa bula papal que, desprezando todos os novos princípios, reconhecia aos reis ingleses o patrocínio e a proteção de todas as igrejas da Inglaterra e uma espécie de legação pontifical perpétua.
Não deveria surpreender-nos que, provavelmente naquele momento, ele haja implantado em todos os seus domínios a prática taumatúrgica que era uma suprema exaltação da crença na força sagrada dos reis. Também não deveria surpreender-nos que dali em diante essa prática haja prosperado num solo favorável. Nascido na França aí pelo ano 1000, na Inglaterra cerca de um século mais tarde, o rito do toque faz assim sua aparição em dinastias nas quais, contrariamente ao antigo uso germânico, o direito de primogenitura começava a dominar. Nos países muçulmanos, durante os primeiros tempos do Islã, acreditava-se que o sangue régio curava a hidrofobia. Mas o sangue do monarca reinante, do califa, não era aos olhos dos crentes o único a possuir essa virtude. Todos os membros da família real em que o califa devia ser escolhido, todo Quraishita, via atribuir-se ao líquido que corria em suas veias o mesmo poder milagroso. Isso porque toda a família real era tida como santa. Tanto que, em matéria política, os estados islâmicos jamais reconheceram os privilégios da primogenitura. Na França e na Inglaterra, porém, a cura das escrófulas sempre foi considerada uma prerrogativa estritamente reservada ao soberano. Os descendentes de um rei não participavam dela se não fossem eles mesmos reis. Ao contrário do que acontecia na Germânia primitiva, o caráter sagrado não mais se estendia a toda uma linhagem. Ele concentrara-se definitivamente numa só pessoa, o chefe do ramo mais velho, único herdeiro da coroa. Apenas esse tinha o direito de fazer milagres. Para todo fenômeno religioso, há dois tipos de explicação tradicional. Um, que podemos chamar voltairiano, prefere ver no fato estudado a obra consciente de um pensamento individual seguro de si mesmo. O outro, ao contrário, procura ali a expressão de forças sociais, profundas e obscuras. Eu de bom grado lhe daria a denominação romântico. Um dos grandes serviços prestados pelo romantismo não foi acentuar vigorosamente nas coisas humanas a noção do espontâneo. Essas duas formas de interpretação são contraditórias apenas na aparência. Para que uma instituição destinada a atender a fins precisos, indicados por uma vontade individual, possa impor-se a todo um povo, é necessário ainda que ela seja sustentada pelas tendências profundas da consciência coletiva. E talvez, reciprocamente, para que uma crença um pouco vaga possa concretizar-se num rito regular, não seja indiferente que algumas vontades conscientes ajudem-na a tomar forma. Se as hipóteses que apresentei podem ser aceitas, a história das origens do toque régio merecerá ser colocada na fileira dos já numerosos exemplos que o passado fornece acerca de uma dupliciação desse tipo.